tudo bem com vocês? Hoje, então, tudo comigo. Eu estou aqui para comemorar uma coisa muito importante com vocês. Há um ano, eu descobri que eu estava grávida da Anabela. E nesse dia, não digo que é um dia comum, porque 5 de agosto para mim nunca é um dia comum. 5 de agosto seria o aniversário da minha avó. Não faço nem ideia quantos anos ela estaria fazendo hoje, mas eu tenho certeza que lá de cima ela sempre tá olhando pra mim. Então, por não ser um dia comum, por ser 5 de agosto, por estar comemorando um ano nessa notícia que mudou a minha vida, eu estou aqui junto com vocês para falar sobre sair das dívidas e ter liberdade. Primeira coisa, existem muitas formas de ter liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de lugar, geográfico, que a gente chama, liberdade financeira, mas principalmente ser livre aqui dentro. Então, na nossa cabeça, nós precisamos ser livres. E eu tava refletindo ontem sobre esse assunto. Eu tava fazendo um teste de um produto com uma amiga. Ela tá lançando um produto, na verdade um serviço novo. E eu tava fazendo esse teste. E uma das atividades que eu tinha que fazer era voltar no tempo. Quando eu estava endividada, o que eu sentia. Como eu era, quem eu era, o que eu fazia, o que eu deixava de fazer. E uma coisa me passou. Uma ficha caiu. Eu nunca deixei de ser uma endividada nesse tempo. Eu passei de inadimplente para adimplente. Mas eu continuava estando endividada. E de onde que vem essa coisa de estar endividada, de nunca ser livre? Eu voltei para me perguntar. E eu lembro quando eu era criança, que eu sempre ouvia a minha mãe falando: o nome é a única coisa que a gente tem na vida. Se a gente não tem dívida, a gente tá bem. Nós vínhamos de uma infância super pobre. Tinha momentos que só tinha massa e arroz, ou arroz e ovo para comer. Faltava comida muitas vezes. Mas ninguém lá naquela casa tinha dívidas. Também ninguém tinha dinheiro, então era uma coisa de louco. Passou um tempo, o meu pai ficou aposentado. Ele se aposentou 2 meses antes dele falecer. E a minha mãe começou a comprar coisas dentro de casa. Então, por exemplo, a gente não tinha TV, nós não tínhamos geladeira, não tinha luz elétrica. Naquela época, tinha sido colocado há pouco tempo. E a minha mãe comprou uma geladeira, eu lembro da geladeira e da TV parcelada. Ela parcelou em muitas vezes. Eu não sei quantas, porque eu não me lembro mais. Eu tinha 13, 14 anos nessa época. 13, eu acho. 12, 13, enfim. Depois, a vida mudou. A gente foi para ter outra vida. Uma vida totalmente diferente. Só que eu recordo que as primeiras roupas que eu comprei no crediário. Do primeiro salário que eu recebi, eu comecei a parcelar coisas. Então, aquela cultura do parcelar coisas vem desde a infância. Eu aprendi assim. E aí, ontem eu tava conversando com um cliente, eu tava atendendo um cliente que, não por acaso, ele tem um número bem chamativo de dívidas. Ele tem 350 mil reais em dívidas. E uma dessas dívidas, ele pegou, por exemplo, não lembro os valores exatos, mas, por exemplo, ele pegou 140 mil e vai pagar 350. Então, e ele já pagou boa parte desse empréstimo, que ele é 2021. Então, ele falta mais ou menos só o capital, digamos, pra terminar de pagar. E aí, a gente fez uma conta de padeiro. Eu e a colega que eu tô atendendo esse cliente em parceria com uma colega. Que se ele tivesse pego 40 mil desse juro, por exemplo, e investido numa renda fixa, numa coisa bem segura, ele estaria em outro patamar hoje. Talvez a filha dele estivesse em outro momento. Então, o que a gente quer falar com isso? Nós somos ensinados a ser endividados. Jamais a ter liberdade de fazer as nossas próprias escolhas.
Quando eu, com 16 anos de idade, fiz a minha gauchada, sendo gaúcha que eu sou, de pagar um semestre da faculdade e ficar devendo o próximo, já foi uma grande, digamos assim, coragem, mas ao mesmo tempo foi um risco muito grande. Imagina alguém com a idade que eu tinha, sendo processado pela faculdade porque eu tava devendo. Então eu levei mais ou menos 1 ano e meio pra sair da dívida da faculdade. E mais as outras dívidas que eu tinha. Então, eu fiquei endividada 1 ano e meio depois que eu terminei a faculdade. Depois que eu terminei de pagar a faculdade, mais 1 ano e meio. Eu saí de lá quando eu fiz a quitação dessas dívidas todas com a possibilidade de financiamento do meu apartamento. Ah, que legal. Eu vou financiar uma casa. Sim, 30 anos para pagar, 30 anos de dívida, se eu não fizer nada. Depois eu tive a excelente ideia de financiar um carro. Oh, boa vida. Oh, vida boa, né? Mais uma dívida para pagar. E não que eu não tinha dinheiro, tá, gente? Eu tinha pra comprar o carro, eu tinha dinheiro à vista. Então, ter comprado à vista ou ter investido o dinheiro e comprado parcelado, mas ter investido aquele valor. O que eu fiz? Eu paguei boa parte da entrada do valor do carro, dei uma entrada, fiquei praticamente descapitalizada, porque eu tive que fazer alguns investimentos no próprio carro depois, então fazer adaptações, coisas que precisava pra mim, que foi dinheiro ali. Então o dinheiro acabou. Eu continuo sendo uma endividada. Só que eu sou uma endividada que talvez pague em dia ou atrasa um pouco, paga depois. E isso nos prende em umas coisas que nos colocam num lugar diferente. Por exemplo, eu gostaria de estar morando na praia hoje. Sonho bem velho, bem antigo, que eu gostaria de estar mostrando o mar pra minha filha em vez de estar mostrando pedras. Porque quem mora em apartamento mostra pedras. E por que isso não é possível? Porque eu estou presa numa dívida num apartamento. Então, liberdade é sair das dívidas. Ah, mas como eu saio das dívidas? Como que eu saio dessa enrascada agora? A gente tem algumas estratégias que a gente pode fazer. Uma delas é fazer quitação antecipada do valor do apartamento. No tempo, principalmente. E reduzindo o tempo. E refazendo amortização. Por quê? O apartamento a gente não pode deixar de pagar, tá? Hoje um cliente fez contato comigo dizendo que recebeu uma proposta de uma consultoria para reduzir pela metade as parcelas do apartamento dele. Então, digamos que ele pague R$500 e essa consultoria vai reduzir para 250. Vocês acreditam nessa conversa? Não que a consultoria não seja séria, tá? Não tô dizendo isso. Mas normalmente quando se entra com essa questão de redução de juros, redução de parcela, é uma liminar. E o juiz pode fazer a cassação a qualquer momento. Porque vocês acham mesmo que o banco vai perder todo esse dinheiro e ficar quieto, calado. É o banco bonzinho, né? Adoro esses bancos maravilhosos. Então, sair das dívidas é ser estratégico. É usar cada coisa ao seu favor. Eu posso ter liberdade financeira? Deve. Você deve construir a sua liberdade. Geográfica? Com certeza. Eu, por exemplo, tenho muita vontade de ser nômade. E essa é uma das coisas que, quando eu estava grávida, eu pensei, poxa, não posso mais ser nômade. Como eu vou morar cada mês num país com uma criança pequena aos 50 anos de idade? Então a minha filha vai ter 10 até. Não, tem mais essa chance. Ah, mas você pode fazer educação em casa e não sei o que, mas não funciona, então não vai rolar. E isso não quer dizer que eu não possa conhecer um país diferente, só que não vai ser morando num país diferente a cada mês. Não vai ser conhecendo 50 países diferentes. Todo mundo tem sonhos, todo mundo tem objetivos. Só que a gente não pode ficar preso a um boleto. A liberdade
vem daí. Que boleto te prende? O que tu tá ensinando pro teu filho? Tu vai ensinar o seu devedor ou um investidor? E não que os nossos pais estivessem errados. Ninguém nunca disse pra eles que poderíamos fazer diferente. Que tinha outros caminhos. Mas aí muitas vezes as pessoas vão falar: Silvana, mas tu veio de uma família pobre, tu disse que tem um carro e uma casa. O sonho da maioria. É verdade. Eu tenho. Mas talvez esse não era o meu sonho. Era um sonho, mas não o de hoje. Então a cabeça da gente muda muito. A nossa vida muda muito. E isso que eu falo sobre as dívidas. Quando alguém vem pra mim e diz: eu vou renegociar minha dívida. Eu falei: tá, tu vai renegociar? Eu não aguento mais o banco me pressionando. Eu quero renegociar. Sim, tu vai renegociar a tua dívida. Tu vai assumir uma parcela que não cabe no teu bolso. Então, muitas vezes as parcelas não cabem no bolso. Ano que vem, a tua vida mudou. Tu ficou grávida, tu foi promovido, tu vai pra um lugar diferente. E aí? O teu boleto vai te impedir de fazer isso. O teu boleto te prendeu. Aquela noite que você acordou e ficou pensando na porcaria da dívida, ela te prendeu, ela não te deixou dormir. Tu perdeu a primeira liberdade. Que dormir é o nosso luxo hoje em dia. Porque a gente corre tanto que a gente não aproveita tanto a vida. Antes de eu vir pra cá, eu vi um vídeo do Wendel Carvalho. Quem não conhece, recomendo. Eu já fiz Protagon, tá? Então, eu tenho uma visão um pouquinho meio louca, tá? Tava vendo um vídeo dele, ele fez uma escala sobre o tempo que a gente fica acordado. Então, das 6 da manhã até meia-noite. Esse era a projeção dele. O tempo que a gente tem com os nossos filhos são muito limitados. Então, por exemplo, eu acordo às 6, eu fico das 6 até às 7, mais ou menos, antes de levar minha filha pra escola. Eu vou buscar ela às 5h30, 6 horas da tarde, e eu fico com ela e com o pai das 8 às 9, das 8 às 10. O resto do tempo, a gente tá correndo atrás da vida. A gente tá trabalhando, a gente tá pensando na dívida. Aí a gente tá fazendo outras coisas. Então, não ter tempo de qualidade com quem é importante não é liberdade. A dívida levou mais uma. Não poder tirar férias. Quem aí... Eu tava olhando, refletindo, eu fui CLT por 17 anos. E nesses 17 anos eu nunca tirei um dia de férias pra falar: tô de férias e vou viajar. E por quê? Por causa dos boletos. Todas as vezes, já fiz muitas viagens, já passei, já conheci vários lugares. Mas todas as vezes, ou fui a trabalho, fui pra estudar, ou eu fui pra visitar uma amiga que mora naquela cidade que eu gostaria de ver. Eu nunca pude ser livre em relação a isso. Por quê? Porque eu tinha que economizar dinheiro. Eu ganhava pouco e tinha boleto pra pagar. Então, as dívidas nos prendem de uma forma que a gente nem percebe. Estar endividado não te proporciona liberdade. Ter boleto para pagar amanhã não te dá livre? Não fica livre. Por exemplo, esse cliente ali da dívida. Ele tá com 238, já revisado, tá? 238% de comprometimento da renda dele em custo de vida e dívidas. Como que eu vou colocar uma parcela para essa pessoa pagar? Como eu vou fazer uma renegociação para ele? Tem a lei de superendividamento? Tem. Funciona? Muito pouco. Acho que aqui no Rio Grande do Sul ela ainda está funcionando, mas não é em todos os lugares. E o que diz essa lei de superendividamento aí? Que tu deve conseguir viver com R$600 do teu salário. Quem vive hoje em dia com R$600, na boa, a gente não paga nem a parcela do apartamento, muito menos compra uma comida. Aqui em casa, por exemplo, só o leite que a Anabela toma
dá quase tudo isso. Né? Em torno de R$300 por mês. E ela toma o mais barato. Então, a gente está sempre correndo atrás do rabo, como a gente diz. Nós estamos sempre atrás de um boleto. Sempre atrás de uma dívida. Ah, mas daí então amanhã todo mundo vai começar a se pedir demissão do CLT. Porque não quer mais pagar boleto. Ia ser boa, né? Imagina amanhã ninguém aparece pra trabalhar. Porque a gente tá preso numa dívida. Mas não é isso. A gente precisa construir essa liberdade. A gente precisa ir aos poucos sendo livre. Então, tu não vai organizar teu financeiro de um dia pro outro. Eu sempre digo aos meus clientes que em torno de 4 meses a gente conseguir construir, ajustar a nosso financeiro de acordo com o que a gente precisa. Mas o que eu preciso nesse meu financeiro, então? Você sabe o que é despesas obrigatórias? É aquilo que tu começa agosto e setembro comprometido. Então, tudo aquilo que tu já tá devendo. Tu deveria estar dentro de 50% a 60% do teu salário. 30% a gente deixa para despesa da vida. Então, o que é despesa da vida? Comida. É uma despesa da vida. Coisas assim que tu tem para fazer. E 20% para construir uma reserva financeira. Seja para a quitação de dívida, para quem está endividado, ou para construir uma liberdade financeira para quem não tem dívidas. Considerando que o Brasil, 80% das pessoas estão endividadas, e nós estamos falando de inadimplentes, não de adimplentes. Se a gente considerar os adimplentes, acho que a gente chega muito próximo a 100%. É muito raro uma pessoa te falar que não tem dívidas. Só que o que as pessoas costumam dizer? Eu não tenho dívida, eu só tô pagando minha casa. Eu não tenho dívida, só comprei um carro. Eu fiz uma alavancagem de patrimônio agora e comprei uma casa de 1,5 milhão, então tô pagando. A adimplência também é dívida. A adimplência também te prende. Então, eu tô pagando em dia. Vocês viram que o governo lançou o desenrola pra quem tava pagando em dia? E por que o banco não quis fazer? Hoje eu vi essa no jornal. Os bancos não aderiram. Nem a Caixa, que é pública, nem o Banco do Brasil, que é meio-meio. Não é pública nem privada. Então é 50%. Por quê? Se tu tá pagando em dia, por qual motivo, razão ou circunstância, eu vou te dar um desconto, gente. Eu vou reduzir a taxa de juros que eu já consegui te colocar de goela abaixo aí. E vou te dar desconto. Ontem eu tava olhando o financiamento de consignado do cliente a 1,51 a taxa de juros. Foi a Silvana lá bem feliz. Vou procurar uma taxa de juros mais barata e vamos fazer uma portabilidade. Você pensa que eu achei? O mais barato é 2,5, se não me falha a memória. Onde tá as informações? No site do Banco Central. Qualquer um pode ir lá pegar. Então, de 1,51, a gente vai até mexer com isso. Mas sabendo que não vai rolar. A gente não vai achar uma taxa mais barata. Mas aí tu vai perguntar pra mim por que eu vou fazer, então. Pra ganhar tempo. Já ouviram falar na história do burro falante? Silvio Santos contava muito essa história. Que a gente precisa fazer o burro falar. Muitas vezes, na estratégia de dívida, para buscar liberdade financeira, a gente precisa fazer o burro falar também. Então, a gente precisa ganhar tempo. Nesse caso, esse cliente, eu preciso ganhar tempo. Por que ganhar tempo, Silvana? Pode fazer reserva, gente? Eu provavelmente não tenho como ficar devendo. Então, eu tenho que achar outra solução. Renegociar, não vai. Eu odeio uma renegociação. E aí, muito se fala que qualquer pessoa consegue fazer. Qualquer pessoa faz uma estratégia de dívida. Qualquer pessoa deixa de pagar e vai lá e renegocia depois. Que bom se fosse. Porque por trás de cada
negociação a gente tem que ter uma estratégia. Agora há pouco eu falei sobre uma cliente que conseguiu uma negociação maravilhosa pelo Desenrola. Depois de uma cutucada que a gente fez no banco. A gente usou essa estratégia pensada exatamente para fazer isso. O banco fez o que nós estávamos esperando que fosse acontecer. Não tão boa quanto. Eu tava pensando que conseguiriam 50% de desconto, mas não tanto quanto foi. E nem nas condições que foram. Então, às vezes a gente consegue mais descontos e a gente consegue menos desconto. Mas a gente sempre consegue uma quitação. E isso é o mais importante. Eu posso fazer estratégia de dívida para quem tá pagando em dia? Pode. Esse cliente ali dos 350 mil, ele não tem nada em devendo. Ele tá pagando em dia. Vocês acham justo a pessoa trabalhar a vida inteira para pagar conta, dívida do banco? Eu não curto essa parte. Então, gente, estratégia de dívida, a gente tem muitas, tá? Eu tenho recebido bastante coisa em relação a bets. Isso é uma coisa que tá pegando. E daí hoje tinha um videozinho de uma pessoa perguntando. A Anabel tá gritando. Perguntando por que as pessoas seguem quem ainda defende bet. E eu fiquei pensando, mas por que, né? E será que acontece? As pessoas têm o hábito de ser influenciáveis. Então, a Virgínia me influencia. O Vini Júnior me influencia. Se eles jogam, eu também jogo. Só que o que a maioria não sabe é que eles não jogam. Eles só estão lá pra te fazer tu jogar e ganhar o dinheiro deles. É o trabalho deles fazer isso. Então, os bets têm destruído muitas famílias. Sem idade, tá? Antes que eu cause polêmica. Sem idade, tem pessoas se matando por causa disso. Desde o mais jovem ao mais velho. E por quê? Porque as pessoas vão naquela expectativa de que eu vou recuperar o que eu perdi. E tu cada vez perde mais. Cada vez tu tá mais endividado. E tu tirou muitas vezes comida de casa. Esses dias eu vi um relato de uma mulher. Eu até não tô mais no grupo. Tinha um grupo de endividados e eu acabei saindo, porque precisava limpar meu celular. E eu ouvi o relato dela que o marido dela saía na chuva todos os dias pra trabalhar. E ela ficava em casa jogando. E ela ficava chorando ao ver ele indo trabalhar na chuva de bicicleta. Mas ela não conseguia parar de jogar. Jogo é vício. Bet é vício. Vocês não saem disso de uma forma tão fácil. É muito difícil tu recuperar um bet. Eu já tenho alguns casos que eu consegui, mas foi difícil. Não pensa que foi fácil. Muitas vezes eu chegava na sessão preparada para fazer uma grande coisa. Hoje nós vamos trabalhar com planilha. Vamos trabalhar com a coisa mais maravilhosa. A pessoa chegava detonando porque tinha jogado a noite inteira. E isso não é legal. Eu parava o que eu tava fazendo, ou o que eu tinha pensado em fazer, pra escutar essa pessoa. E colocar ela de volta no lugar dela. Foi assim que eu consegui. Hoje eu vejo essa pessoa só passeando. Só curtindo a vida. E é a melhor alegria da minha vida. Ela conquistou a liberdade que ela desejava. Eu vi ela fazendo propaganda. Eu lembro que ela queria fazer plástica. Não sei aonde, não me lembro mais. E eu vi ela fazendo propaganda essa semana, porque ela é uma mulher linda, maravilhosa, vaidosa. Eu vi ela fazendo coisa de cílios. Acho que alongamento de cílios, alguma coisa nesse sentido. Ela tá começando a fazer as plásticas dela. Que ela queria fazer. Então, isso é liberdade. É a gente fazer o que a gente quiser com o nosso dinheiro. Tirar o poder do banco. Tirar o poder do boleto. E as pessoas estão cada vez mais presas no boleto.
Desde os inadimplentes aos adimplentes. O que é liberdade pra ti? Pensa aí. Fica refletindo. Como é ser livre? Como é ter a vida que você gostaria de ter? Eu sempre digo que se eu tivesse 20 anos de novo, eu não teria comprado uma casa. Mas como assim? Eu vivo falando sobre isso e as pessoas sempre me xingam. E eu nem comprei uma casa, comprei um apartamento. Nem é uma casa. E muitas pessoas me xingam em relação a isso. Mas como assim? Hoje, o apartamento me prende aqui. Se eu não tivesse ele, eu poderia ter em outro lugar. Poderia estar morando na praia. Poderia estar morando em Gramado, se quisesse. Gramado nunca me atraiu pra morar, mas é uma cidade que eu gosto. Então, isso... Mas aí tu pode vender. Não é tão simples assim. Não é tão fácil assim. Então, liberdade é tu poder ir pra onde tu quiser. Fazer o que tu quiser. E a dívida te roubou. Então, gente, vou me indo lá. A Anabela tá gritando. Quando você tem filho pequeno, não dá pra trabalhar muito tempo depois das 6. Eu espero ter ajudado vocês um pouquinho sobre liberdade, sobre dívidas. E quem precisar de mim, link tá na bio. Fica à vontade. Se quiser só bater um papo também. Tá? Uma ótima semana pra vocês. E até.